Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver umas questões de física aqui desse livro Física, Ciência e Tecnologia de Carlos Magno, Nicolau Gilberto, Paulo Antônio e Paulo César Martins Penteado, ok? Então eu selecionei as questões e pus aqui para a gente começar. A gente começa com essa seção aqui, lembre-se. E eu selecionei 5 pontos importantes para você memorizar para um trabalho, uma prova que você for fazer. Então vamos lá. A escala Kelvin é denominada escala absoluta, ok pessoal? Então quando falar de escala absoluta, a gente está falando da escala Kelvin. Cuidado para não confundir com as outras. As escalas Celsius e Fahrenheit são denominadas escalas relativas. Ou seja, se a gente tem 3 escalas padrões e a Kelvin absoluta, a Fahrenheit e a Celsius são escalas relativas. A menor temperatura possível é 0K. E esse 0K, que é 0 Kelvin, é o zero absoluto, ou seja, porque é da escala absoluta. E isso equivale a menos 273,15 graus Celsius. É importante, a menor temperatura possível ser atingida é menos 273,15 graus Celsius. Temperatura é a medida da agitação molecular. Então, temperatura, pessoal, o conceito de temperatura é que ela é a medida da agitação molecular. Ou seja, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior a temperatura e vice-versa. Calor é energia em trânsito. Então, calor não existe fixo em algum lugar. Calor é sempre uma energia se transferindo de um corpo para o outro. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão da nossa seção Questões Comentadas, que diz o seguinte: consideremos que a temperatura no verão atingida na cidade de Fortaleza, no Ceará, foi de 40 graus Celsius. Qual a temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin? Aí, pessoal, você tem que lembrar das relações. As relações você já deve conhecer. Para transformar em Fahrenheit, você tem C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Agora, basta a gente trocar aqui o C pelo valor que ele deu, que é 40. Então, fica 40 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Você pode dividir agora 40 por 5. 40 dividido por 5 dá 8, igual a F menos 32 sobre 9. Seguindo aqui na divisão, na resolução da equação, eu posso imaginar que aqui tem 1 e multiplicar meios por extremos ou em x. Uma vezes tudo isso aqui vai dar F menos 32 igual a 8 vezes 9, 72. Passando o 32 para o outro lado, para o segundo membro, pula igual, muda de sinal, não é? Então fica 72 mais 32. Então F vai ser 72 mais 32, que vai dar 104 graus Fahrenheit. E a gente conseguiu aqui dar a nossa primeira resposta, que ele pedia qual a temperatura na escala Fahrenheit. Só que ele quer também na escala Kelvin. Então vamos lá, na escala Kelvin a gente tem o seguinte: a relação de Kelvin para grau Celsius é essa. Kelvin é graus Celsius mais 273. Essa é a relação, essa é a escala, viu pessoal? Voltando aqui, essa é a escala ou a relação matemática de graus Celsius e Fahrenheit. Essa daqui é outra relação matemática, que é uma fórmula entre Kelvin e graus Celsius. Como ele quer a temperatura em Kelvin, o que eu vou fazer? Eu vou substituir onde tem graus Celsius, eu vou substituir 40. Então fica K igual, Celsius agora vai ser 40 mais 273, ok? Muito simples, 40 mais 273 vai dar 313, você põe K. Ok, pessoal? Então a gente resolveu aqui mais essa questãozinha. Agora vamos resolver a nossa questão 2, que diz o seguinte: um médico mediu a temperatura de um paciente utilizando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 102,2 Fahrenheit. A temperatura corporal normal do ser humano é 36,5. Responda: o paciente está com febre? Então, nesse tipo de questão, pessoal, você vai ter que calcular se o 102,2 Fahrenheit é maior ou menor que 36,5 graus Celsius. Então, eu vou ter que ter essa temperatura aqui em graus Celsius também. Daí, pessoal, você vai precisar da relação C sobre 5, F menos 32 sobre 9. E o que você vai fazer? Como você tem Fahrenheit para transformar para graus Celsius,
você vai precisar substituir o 102 aqui no lugar de F, ok? Então você vai repetir C sobre 5, igual. No lugar de F você vai pôr 102,2 menos 32, ok? Sobre 9. E agora a gente vai fazer a continha. Eu vou repetir aqui C sobre 5 e vou fazer a subtração de 102 menos 32, que vai dar 70,2 sobre 9. Ok, pessoal? A gente podia fazer 9 vezes 6, 5 vezes aquele valor, mas eu vou preferir aqui dividir 70 por 9. Fazer uma divisãozinha aqui de lado, 70 por 9. 70,2 dividido por 9. Como é uma divisão de números decimais, você vai ter que igualar as casas. Aqui tem uma casa decimal, você vai pôr uma vírgula e colocar um zero. E vai esquecer agora essa vírgula e vai ficar com 702 dividido por 90. 702 dividido por 90, pessoal, não pode dar 8. Vai dar 7, que vai dar 630 aqui. 7 vezes 90. Baixa 2, aqui vai falar 10 menos 3, que vai dar 7. E aqui vai dar 0. Quer continuar a divisão, vai botar uma vírgula e vai acrescentar um 0. 720 para 90 vai dar 8. 8 vezes 90, 720 e encerra com 0. Daí a resposta aqui, quando você chegar aqui na equação, repete e vai 70,2 dividido por 9, deu o que? 7,8. Você sabe que agora a gente pode fazer meios por extremos. Seguindo aqui de lado, 1 vezes C dá C. E 5 vezes 7,8, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 0,8 dá 4. Então vai dar 39 graus Celsius. E aí, realmente, pessoal, a gente pode concluir que o paciente está com febre. Está com febre, ok? Está com febre. Por quê? Porque a gente tem essa noção, né? Obviamente. Mas aqui, comparando com 36,5, que é a temperatura normal, ele está com 39 graus Celsius. Beleza? Então a gente encerra por aqui e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão 3. A temperatura de um certo líquido é medida simultaneamente em dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Os dois termômetros registram a mesma temperatura, ok? A mesma temperatura. Por exemplo, se em graus Celsius registrar X, em graus Fahrenheit vai registrar X, o mesmo valor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equaçãozinha aqui, a relação fundamental ou a fórmula que relaciona graus Celsius com Fahrenheit, e vamos impor. Como ele disse que nas duas escalas mede a mesma temperatura, você vai colocar X no lugar de C, vai ficar X sobre 5, e vai colocar X também no lugar de F, vai ficar F X menos 32 sobre 9. E agora vamos fazer essa continha, né, pessoal? Ó, 9 vezes X vai dar 9x, igual 5 vezes x vai dar 5x. 5 vezes menos 32, que esse 5 multiplica o x e o 32, vai dar menos 160. Você vai agora organizar essa equação, trazer o 5x para o primeiro membro, e vai ficar 9x menos 5x, porque ele vai mudar de lado, vai mudar o sinal, igual a menos 160 graus. 9x menos 5x vai dar 4x, igual a menos 160 graus. X é igual a menos 160, como esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então você vai obter o quê? Que x é igual a menos 40. Menos 40, pessoal, vai ser a temperatura tanto em graus Celsius como em graus Fahrenheit. Tá certo? Ou seja, esse x aqui vai ser 40. E esse x também vai ser 40. E a gente concluiu a nossa questão. Vamos para a nossa questão 4, que diz o seguinte: a temperatura de um líquido é registrada em dois termômetros, Celsius e Fahrenheit. Nesta, o valor registrado é o triplo daquela. Qual o valor apresentado nas duas escalas? É uma questão semelhante à anterior. Você vai precisar da relação C sobre 5, F menos 32 sobre 9. E o que você conclui agora? Ele diz o seguinte, que nesta, ou seja, na Fahrenheit, é o triplo daquela. Daquela é a Celsius. Então, se você chamar, pessoal, a escala Celsius de x, a escala Fahrenheit vai ser 3x, porque é o triplo. Então, você vai fazer a substituição. No lugar de C, você vai pôr x sobre 5.
Se você fizer 3 vezes 26,6, vai dar 80. Então aqui na escala Fahrenheit, isso vai dar 80, tá certo? 3x, 3 vezes isso aqui, ó, 3 vezes 26,6 vai dar 80 graus. Perceba, eu dividi 80 por 3, deu 26,6. Então se eu multiplicar 3 vezes 26,6, aproximadamente, é claro, vai dar 80. E a gente chegou à nossa resposta da questão 4. Vamos resolver a questão 5 agora. A questão 5 diz o seguinte: ao resolver um problema envolvendo escalas termométricas, um estudante encontrou como resultado menos 300. Comenta o resultado obtido pelo estudante. Menos 300 graus Celsius. O que foi que a gente falou lá no início, pessoal? A gente falou que a menor temperatura é 0K. E 0K corresponde a menos 273,15 graus Celsius. É a menor temperatura, é a menor. Então é possível que o estudante tenha chegado em menos 300 graus Celsius? Esse cálculo aqui, é possível que eu tenha chegado numa certa operação aí. Mas essa temperatura não existe. Talvez esse seja o comentário da questão. Ou seja, menos 300 graus Celsius é menor que a menor temperatura, que é menos 273,15 graus Celsius, que é a menor possível. Daí, esse resultado aqui provavelmente vai estar errado, tá certo? É só uma questão para comentar mesmo, ok? Bom, pessoal, agora na questão 6 a gente tem o seguinte: na cidade de Al-Aziziag, provavelmente assim, na Líbia, os termômetros marcaram a temperatura de 58 graus Celsius no dia 15 de setembro de 1922. Essa foi a temperatura do ar mais alta registrada na Terra. Por outro lado, na estação russa Vostok, na Antártida, os termômetros marcaram a temperatura mais baixa registrada na Terra, menos 89 graus Celsius. Isso ocorreu no dia 21 de junho de 1983. Efetue a conversão da primeira temperatura para a escala Fahrenheit, ok? Então a primeira temperatura para a escala Fahrenheit e a segunda temperatura, que é essa aqui, para a escala Kelvin. Então tranquilo essa questão, né, pessoal? Vamos fazer dois cálculos. Vamos usar logo aqui o C sobre 5, F menos 32 sobre 9. E vamos transformar para Fahrenheit, quem? 58 graus Celsius. Pondo aqui no lugar de C, fica 58 sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. Se multiplicarmos aqui, pessoal, ó, 9 vezes 58, isso vai dar 450, 490. Eu fiz só inverter. O segundo membro eu pus no primeiro e o primeiro eu pus no segundo, e fazendo isso não precisa inverter os sinais. Eu inverti a equação. Agora eu fico com 5F igual a 490 menos 160 para lá, mais 160. 5F é igual a essa soma aqui, ó, 490 mais 160, que vai dar 650, ok? Então F vai dar 650 dividido por 5. Pessoal, 65 por 5 vai dar 13, então vai dar 130 graus Fahrenheit, que é a primeira resposta pedida. A primeira resposta que ele quer na escala Fahrenheit. Vamos agora resolver para a escala Kelvin. Kelvin é esse valor aqui. Kelvin, nós conhecemos a relação já, correto? A relação de Kelvin é essa daqui, eu vou pôr aqui de lado. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Quem é Celsius? Celsius lá na questão é menos 89,9. Perdão, menos 89. Então fica K igual a menos 89 no lugar do C, mais 273. K é igual, cuidado aqui, pessoal, aqui eu tenho sinal negativo e positivo, não faz jogo de sinal. A gente vai dizer o seguinte: eu tenho 273 e devo 89.
Então 30 graus Celsius corresponde a quanto na escala X? Então para isso você vai ter que fazer essa relação aqui. Nós vamos usar uma relação parecida com o teorema de Thales, que ela é o seguinte: você vai pegar 45 menos 15, 45 menos 15, e vai relacionar com x menos 15, ok? Olha, o de cima menos o de baixo e o do meio menos o de baixo, ok? Do outro lado, você vai fazer de novo, ó. Você não pegou 45 menos 15, agora você vai pegar 40 menos 10, 40 menos 10, e embaixo não fez x menos 15, o do meio menos o de baixo? Aqui você vai pegar o do meio menos o primeiro, 30 menos 10. Pronto, você montou a sua relação, basta fazer essa continha agora. Vamos lá? De lado aqui, ó. 45 menos 15 vai dar 30. X menos 15 continua x menos 15. Igual. 40 menos 10 vai dar 30. 30 menos 10 vai dar 20. Tá certo? Você pode cancelar esse zero aqui, ó. E fica só com 3. O que você vai fazer agora? Isso, ó. 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes 15 vai dar menos 45. Multiplicar meios por extremos. 3 vezes x deu 3x. 3 vezes 15 menos 45. Igual. Perceba que você cortou o zero, só tem 2. 2 vezes 30, 60. E vai fazer essa conta agora. 3x é igual a 60 menos 45. Passa para o outro lado. Mais 45. Então você vai ficar com 3x igual a 60 mais 45, que vai dar 105. X vai ser igual a 105 dividido por 3, que está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ser igual a quanto, pessoal? A 35. X vai ser igual a 35. É o valor na escala X. E foi muito tranquilo, ok? Só recapitulando aqui de novo. Você vai pegar o valor de cima menos o de baixo, vai pôr em cima. O valor do meio menos o de baixo, vai pôr aqui, no denominador. Depois você vem para esse eixo horizontal. Como foi o de cima, como foi os extremos, ó, 45 menos 15, agora você vai fazer 40 menos 10. 40 menos 10. E embaixo não foi o do meio menos o de baixo? Agora vai ser quem? 30 menos 10. 30 menos 10. E vai operacionalizar essa continha, ok? Vamos para a nossa última questão, que é a questão número 8. Ela diz o seguinte: se dois termômetros nas escalas Celsius e Fahrenheit apresentam a diferença de 72 graus, qual a temperatura dos dois termômetros? Pessoal, ele já especificou que na escala Celsius e Fahrenheit a diferença entre os dois é 72 graus. Qual é a escala que apresenta uma numeração maior? A Fahrenheit ou a Celsius? Se você olhar, quando é 0 graus Celsius, no ponto de fusão da água, do gelo, em Fahrenheit vai ser 32 graus. Então a Fahrenheit apresenta números maiores. Então essa diferença deve ser construída assim, ó. F menos C é igual a 72. A diferença entre as escalas. Você não pode fazer C menos F porque F apresenta números maiores. E a diferença aqui deu positiva. Então é um número maior menos um menor. Depois você vai relacionar aquela fórmula já conhecida. Ok? Porque você tem duas variáveis, você precisa de duas equações para encontrar o valor das duas variáveis. Daí que agora você tem um sistema de equações para resolver. Que não é bicho de sete cabeças, pessoal. A gente vai escolher essa primeira equação aqui e vamos isolar o F. Então vai ficar F igual a 72 menos C passa para o outro lado, fica mais C. Então já isolei o valor de F. Agora eu pego essa equação aqui e onde tem F a gente vai trocar por 72 mais C. Então eu vou repetir aqui o C sobre 5, deixa eu repetir aqui embaixo mesmo. C sobre 5 igual, onde tiver F, nós vamos trocar por 72 mais C. Então aqui vai ficar 72 mais C, depois coloca menos 32 sobre 9. Continuando aqui desse lado, você vai repetir o C sobre 5 igual 72 menos 32 vai dar 40. Então vai ficar 40 mais C sobre 9. Faz essa continha, 9 vezes C dá 9C.
igual 5 vezes 40 dá 200 e 5 vezes C dá 5. A 72 mais C. Mas quem é C? C é 50. Então 72 mais 50. Isso vai dar 112 graus Fahrenheit. Nós concluímos nossa aula, ok, pessoal? Então espero que vocês estudem para nossa atividade de sexta-feira, ok? Um abração para vocês e tchau, tchau, pessoal.